Hello, loves de my life. Hello, good evening ou good morning, good afternoon. Se você está assistindo essa live gravada, porque vai ficar gravada. Sejam bem-vindas, welcome to, bem-vindas ao mais um Fala Teacher. Toda segunda-feira às 18 horas tem o Fala Teacher e eu sou a Teacher Janaína. E por que existe essa live toda segunda-feira às 18 horas? No Fala Teacher é o momento onde eu ajudo você com estratégias, com mudança de mentalidade, com mudança de mindset, com estratégias, segredinhos, dicas, tudo que for para te ajudar a se tornar uma mulher fluente, estudando apenas 20 minutinhos por dia. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, a gente tem o Fala Teacher. Eu sou a Teacher Janaína e olha o nosso tema de hoje. Quando as mulheres que querem falar inglês descobrem isso, é um choque. Elas ficam chocadas. Mas descobre o que, teacher? Descobre isso o quê? Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes disso, eu quero reforçar com você, para você já anotar na sua agenda, que toda segunda-feira, às 18 horas, tem a live, o Fala Teacher, que são as estratégias, mudança de mindset, dicas, ferramentas, para ajudar você a se tornar uma mulher fluente, tá? E na quarta-feira, tem aula de inglês. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, tem aula de inglês. Aula de verdade mesmo, viu? Então anota aí na sua agenda para você participar da aula, tá? Então antes da gente começar, vamos clicar aqui nesse aviãozinho e convidar umas pessoas para participarem aqui com a gente desse momento. Ok? E a gente já vai começar, tá? A nossa live de hoje. Então sejam bem-vindas a mais um Fala Teacher. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Quando as mulheres que querem falar inglês descobrem isso, é um choque, elas ficam chocadas, tá? Mas antes eu quero falar um pouco pra gente refletir aqui sobre as mudanças que já ocorreram nesse lance de estudar inglês, né? Porque... Peraí, o batom aqui. Tá. Então, o que acontece? Esse lance de estudar inglês, as metodologias, o formato de um curso de inglês mudou muito nos últimos anos. Porque antigamente, o que você tinha? A única opção que você tinha era estudar inglês numa escola de idiomas, numa escola de inglês, né? Assim de escolas. Então era aquele formato ali. O que acontecia? Você ia ali na escola 2 vezes por semana, você fazia 2 aulas, né? 2 aulas por semana com duração de 1 hora cada uma. Então, por exemplo, assim, você tinha aula segunda e quarta de duração de 1 hora, ou terça e quinta, ou também para aquelas pessoas que tinham uma vida bem corrida, né? Que trabalhava ali, às vezes fazia faculdade à noite, faziam aula de inglês aos sábados, por 2 horas. Eu já trabalhei nessas escolas de inglês. Então, assim, tipo, sábado era aula das 8 da manhã às 8 da noite. Porque eram as pessoas, né? Era o momento que as pessoas tinham ali na agenda. E aí, o que acontece? Era aquela coisa bem tradicional. Então, era uma aula 2 vezes por semana. E aí, você tinha lá o seu student book e tinha o seu workbook, né? Que era o livro de estudar, e o workbook, que era o livro de fazer tarefas. Material importado, caríssimo. E você ficava ali naquela rotina de ir para a aula e ficar ali preenchendo o livro. O professor falava bem mais que você preenchia ali algumas coisinhas ali, falava que fazia um pouquinho de prática ali, de conversação e pronto. Você voltava para casa e depois de 2 dias você voltava lá e fazia a mesma coisa. Mas isso mudou muito porque o que acontece? Hoje em dia você tem várias outras opções. E aí agora a gente já descobriu que você não é assim que você vai aprender inglês. Na verdade, esse método tradicional, ele é mais uma armadilha, uma ilusão, porque você vai ficar presa ali naquela escola. E eu não tô falando de nenhuma escola, todas as escolas basicamente são iguais, são mais ou menos isso. E você vai passar anos ali nesse formato e você não vai aprender inglês.
Porque não é assim que você aprende inglês. O inglês, ele precisa fazer parte da sua rotina. Você precisa ter contato com o inglês. Você precisa fazer as coisas em inglês. E o que seria fazer coisas em inglês? Você precisa ter contato com a língua da maneira que você achar que resolve. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai ouvir muita música internacional. Você vai assistir filmes legendados, séries. Série é muito bom, porque quando você assiste uma série, você convive com aqueles personagens ali por um tempo. Então você passa, né? Você passa a conviver. Dependendo aí da frequência com que você assiste uma série, você convive com aquelas pessoas todos os dias. Se você assiste um episódio por dia, você está convivendo com aquelas pessoas ali. Então, isso são fazer coisas em inglês. Então, estudar um pouquinho, ler um texto, ouvir alguma coisa em inglês, ouvir um podcast, colocar as configurações do seu celular em inglês. Tudo isso são coisas que você pode fazer em inglês que vão estar trazendo ali você para o seu cotidiano o inglês. E é isso que funciona, tá? Então, é você estudar todos os dias. Eu sempre gosto de trazer a seguinte comparação para você. Pensa o seguinte: qual que funciona mais? Você ir para academia 2 vezes por semana ou você ir à academia todos os dias? Óbvio que é todos os dias funciona muito mais. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar, então, como que é o meu tempo? Então, eu vou fazer todos os dias um pouquinho. Então, aí parte desse princípio de que é a constância, é o dia a dia. A gente fica bom naquilo que você dá importância. Então, tudo que você pratica, você vai ter mais fixação, você vai entender. Um jogador de futebol, por mais profissional que ele seja, o que ele faz? Ele sempre vai treinar. Então, ele pode ser o melhor, ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, mas ele não treina com uma certa frequência? Não sei se todo dia, mas eu acho que é quase todo dia, né? Então, o inglês é a mesma coisa. Então, não é você participar ali de 2 aulinhas por semana. Não é você participar ali de 2 horas no sábado que vai fazer com que você aprenda inglês. O inglês precisa estar no seu dia a dia. Então, o que acontece? Quando as mulheres que querem falar inglês, quando elas descobrem o que eu vou te contar aqui agora, é um choque. É tipo assim, uma surpresa. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei que podia ser tão simples assim, tá? Então, o que acontece? Geralmente, você com certeza, ou você já pensou isso, ou você já falou, ou você ainda fala e pensa assim. Você tem o seguinte discurso, você fala assim: o meu sonho é falar inglês, ou eu preciso falar inglês, eu tenho que falar inglês. E aí você continua a frase com um mas eu não tenho tempo. Então você fala isso. Fala, nossa, mas meu sonho é falar inglês, mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque você acredita que você precisa de muito tempo. Você precisa de abrir mão de alguma coisa. Então eu quero te contar 2 coisas aqui já principais que quando uma mulher que quer falar inglês, ela acaba descobrindo. Primeiro, você não precisa abrir mão de nada na sua vida. Às vezes não, né? Você tem uma vida corrida aí, você tem um monte de coisa pra fazer, mas aí o que você faz? Você pensa assim, eu preciso falar inglês, eu quero falar inglês, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra isso, porque eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido. Eu tenho que ajudar também com os meus pais. Eu trabalho o dia inteiro. Eu vou pra academia, tenho os compromissos da igreja. Eu já tô estudando umas outras coisas aqui. Eu preciso falar inglês, mas não tem como. Como que eu vou fazer? Só se eu parar de ir pra academia. Só se eu parar só se eu abrir mão de um curso aqui que eu tô fazendo. Só se eu abrir mão de passar mais tempo com os meus filhos. É o único jeito. Então você pode pensar assim, que você precisa abrir mão de alguma coisa. Que pra você falar inglês, você vai precisar deixar alguma coisa da sua vida de lado. Você vai ter que desistir de outra coisa. E quando você descobre que você não precisa desistir de nada, realmente é chocante. Porque é isso, é questão de prioridade. Eu tenho uma pessoa uma expert que dá aula de gestão de tempo no meu curso de inglês, né, no curso de inglês, o My English for Women, que ela fala sobre isso. É uma expert maravilhosa. Ela fala,
Você não tem que dar conta de tudo. Você, mulher, não tem que dar conta de tudo. Mas você pode e você consegue dar conta de tudo aquilo que é importante para você. Então, assim, são várias áreas da nossa vida que a gente tem que equilibrar, que a gente tem que fazer todas elas ali no mesmo dia, ao mesmo tempo. São várias atividades, várias atribuições que você tem que coordenar ao mesmo tempo. Mas isso não significa que você tem que dar conta de tudo. A única coisa que você precisa é dar conta de tudo que é importante para você. Então é óbvio que na sua vida você vai ter que ter prioridades. Só que são várias áreas que nós mulheres atuamos. A gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é esposa, a gente é estudante, a gente tem a área da espiritualidade, a gente tem a nossa saúde, a gente tem a nossa beleza. Então são muitas áreas que a gente quer cuidar. A gente quer cuidar da nossa saúde, a gente quer cuidar da nossa aparência, a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. E sim, é possível. Às vezes algumas coisas mais que as outras, mas é totalmente possível. Então o que você precisa fazer? Entender quais são as suas prioridades, tá? E eu te falo uma coisa, se o inglês é uma das suas prioridades, é totalmente possível sim, você encaixar o inglês na sua rotina. E eu te falo que você não precisa abrir mão de nada na sua vida, você não tem que parar de ir pra academia, você não tem que esperar seus filhos crescerem, você não tem que abrir mão de nada, ou não tem que esperar acabar alguma coisa para você poder realizar o seu sonho de falar inglês. É totalmente possível. Você precisa entender que você, do jeito que a sua vida tá agora, corrida como ela tá, você vai conseguir conciliar. Sabe por quê? Porque você só precisa de organizar o seu tempo. E aí você descobre que você tem tempo sim. Então, quando eu falo aqui pra vocês que quando as minhas alunas, quando as mulheres que querem falar inglês, né, igual no caso de várias alunas minhas, descobriram isso, foi chocante. Por quê? Porque elas descobriram que elas têm tempo. Então, quando você descobrir que você tem tempo para se dedicar ao seu sonho de falar inglês, você vai ficar em choque. Porque é realmente como a sua vida tá agora que você consegue, tá? Então você não tem que abrir mão de nada. Você não tem que abrir mão da sua academia, de um outro curso, de uma mentoria que você está fazendo. Você não tem que abrir mão de um livro. Enquanto eu aprender inglês, eu vou precisar parar de ler. Não vai dar tempo de ler. Eu amo ler. Você não tem que abrir mão de passar o fim de semana tranquila, de assistir um filme, de viajar. Você não tem que abrir mão de nada. E você também não precisa esperar acabar nada na sua vida para você começar a estudar inglês. Porque às vezes você pensa assim, nossa, primeiro eu preciso terminar a minha faculdade, primeiro eu preciso terminar esse curso, que são 2 anos, primeiro eu preciso esperar meus filhos crescerem, primeiro eu tenho um projeto de mudar para uma casa maior, primeiro eu preciso fazer essa mudança. Não, você não tem que esperar. Sabe por quê? Mesmo porque sempre vai ter uma demanda, sempre vai ter alguma coisa acontecendo, sempre vai ter uma correria para você dar conta, sempre vão ter imprevistos, sempre não vai existir um momento que você vai deixar de ter uma vida corrida. Mas é porque agora meus filhos são pequenos. Quando eles crescerem, eu te falo por mim, vai surgir outra demanda. E você também vai entender que você precisa encontrar o equilíbrio. Então você consegue dar conta de tudo aquilo que é importante para você. Isso sim, você consegue. Você não tem que dar conta de tudo. Você só tem que dar conta de tudo aquilo que é importante para você, tá? E, gente, clica aí nesse coraçãozinho, clica aí também no aviãozinho, manda essa live, convida as amigas para participar aqui com a gente. Bora lá, clica aí no coraçãozinho também, pra gente poder mostrar pro Instagram que essa live é importante aqui pra gente, né? Mostrar pro Instagram que essa live é importante. Então eu falo pra você que se você descobre que exatamente como a sua vida tá agora, é possível você falar inglês, é possível você tirar um tempo pra estudar, você realmente vai ficar chocada, porque é possível sim. Você só precisa colocar isso como uma prioridade pra você, tá? Então, por exemplo, assim, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nesse momento, vamos imaginar aqui que a Paula,
ela faz faculdade, ela trabalha fora, ela tem compromissos na igreja e ela cuida da casa dela, ela trabalha e cuida do filho e ela tem os compromissos da igreja e ela vai pra academia e ela tá fazendo estágio na faculdade, ela tá cheia, ela tá por aqui de coisas pra fazer, tá? Eu falo pra você que a Paula, se ela quer falar inglês, ela consegue. Entendeu? Por quê? Porque você tem que entender que é o seguinte. Lembra que eu falei no início da live que não tem a ver com você ficar por horas estudando. Você entende que para você falar inglês você vai precisar um tempo para estudar. Infelizmente não tem nenhum pozinho mágico, não tem nenhum milagre que vai acontecer que você vai de um dia para o outro ficar fluente. Então é fato, você vai precisar estudar, tá? Mas aí é que é o ponto. Esse estudar, como eu falei no início da live aqui, você não tem que se matricular numa escola onde você vai lá 2 dias por semana. Isso aí já é passado, isso aí não funciona mais. Isso aí, na verdade, isso nunca funcionou. Então, o que você precisa fazer? Você precisa colocar como prioridade e entender que você realmente, a sua vida é muito corrida, você já tem um monte de coisa pra fazer. Você tem uma demanda muito grande, igual eu tô falando aqui da Paula. Ela trabalha, ela faz faculdade, ela tá fazendo o estágio da faculdade, ela ajuda, né, ela tem que cuidar da casa, ela tem filho, tem um monte de coisa pra fazer, vai à academia, e aí ela quer falar inglês. Mas você não precisa pensar assim, nossa, agora a Paula vai ter que tirar 1 hora do dia dela para estudar inglês. Não precisa. Você só precisa pensar em encontrar 20 minutos do seu dia. E se você acha que você não tem tempo, eu te falo que você tem tempo sim. Qualquer um de nós tem 20 minutos para se dedicar. E você não tem noção. O único jeito de você saber é você fazer o quê? Você testar. Experimenta. Tira 20 minutos do seu dia para você estudar. Tira 20 minutos do seu dia para você ler um livro. Presta atenção no seu tempo e você vai ver como que 20 minutos vai render. O quanto que vai funcionar. Entendeu? Porque você vai ver, você acha que 20 minutos é muito pouco, mas quando você tá focado ali, rende muito, você aprende muito. Na live da semana passada eu ainda falei que se você estuda 20 minutos por dia, 5 dias por semana, você vai aprender 400 palavras novas, uma média de 400 palavras novas em uma semana. Então realmente funciona. Então é chocante quando você descobre que, apesar da correria que você vive, apesar de tudo que você faz, de todas as demandas que você tem como mulher, é totalmente possível. Você só precisa encontrar 20 minutos do seu dia, tá? E se nesse momento, apesar de você estar me ouvindo aqui falar tudo isso, você achar que você não tem 20 minutos, eu continuo afirmando com você que você tem sim. Você só está precisando olhar para sua distribuição de tarefas, olhar para sua agenda, que você vai encontrar ladrões de tempo. Você vai ver que você pode estar perdendo tempo em coisas que não estão te agregando nada, que com certeza é mais de 20 minutos, com certeza você passa mais de 20 minutos aqui no Instagram, olhando coisas aleatórias que não te agregam nada na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você passa muito mais do que 20 minutos aí nas redes sociais. Ou eu tenho certeza absoluta que você enrola por 20 minutos na cama, ou 10 minutos ali antes de levantar, naquele desespero daquele alarme e soneca ali do celular, do despertador, apertando aquele soneca ali toda a vida. Então eu falo pra você, com certeza você tem 20 minutos do seu dia sim, e eles podem estar sendo desperdiçados porque está precisando de um pouco de gestão de tempo, de organização, olhar realmente o que é importante para você, olhar realmente o que você precisa fazer ou que você precisa deixar de fazer, focar naquilo que realmente importa na sua vida, que são esses 20 minutos, ok? Então vamos pensar aqui, vamos voltar aqui no exemplo que eu te dei da Paula. Vamos descrever aqui a rotina da Paula e pensar como que ela vai encaixar o inglês aqui nessa rotina corrida dela. Então vamos imaginar que ela estuda, faz faculdade, né? Ela tá fazendo faculdade e agora ela tá fazendo estágio. E estágio, para quem faz faculdade, você sabe que é suado, é puxado ali, né? Então vamos imaginar que na parte da manhã a Paula, ela trabalha. Então ela trabalha ali um serviço de meio período, vamos imaginar das 8 ao meio-dia, tá? E aí depois, de meio-dia a 1,
ela é o tempo que ela tem para chegar em casa, almoçar, se arrumar para ir pro estágio. E aí ela passa a parte toda no estágio, tá? Então ela faz ali o estágio dela e ela chega em casa por volta das 6, 7 horas da noite. E nesse tempo, o que ela tem para fazer? Ela tem as demandas da faculdade para fazer. E claro, ela vai comer, ela precisa descansar um pouquinho. E ela tem que fazer trabalho da faculdade. E às vezes ela tem algum outro compromisso, ela vai para academia. E aí então, e ela quer falar inglês. Então, é nesse tempo que ela vai se organizar. Vamos imaginar então que ela tem os trabalhos da faculdade. Eu não lembro mais, mas o que tem na faculdade lá? Tem muito trabalho, lê muito artigo, muita coisa, né? Então, vamos imaginar que ela tira a parte da noite para fazer os relatórios do estágio. Ou ela faz ali trabalhos da faculdade e ela tem esse horário da noite. Então, vamos imaginar que ela chega em casa às 6 horas e aí ela descansa um pouquinho, faz um lanche e toma um banho. E aí ela precisa começar a fazer ali os compromissos dela da faculdade. Só que ela também quer estudar inglês. E ela entendeu que precisa estudar 20 minutos por dia. Então ela tem duas coisas para ela fazer todas as noites: os trabalhos da faculdade e ela também tem que estudar inglês. Então ela tem uma coisa aqui muito grande e ela tem 20 minutos de inglês. Então o que ela vai fazer? Ela vai organizar o tempo dela e quando você tem duas coisas para fazer, né, duas tarefas, começa pela mais fácil, começa pela mais rápida, pela mais fácil. Então, ela simplesmente vai fazer o quê? Ela vai estudar inglês primeiro. Então, se ela tem duas coisas para fazer e é apenas 20 minutos de inglês por dia, ela vai estudar primeiro os 20 minutos. E aí ela já dá um check. Então, ela já fez metade das coisas que ela tinha para fazer naquela noite. E o resto do tempo, ela vai organizar para ela fazer as demandas da faculdade. Então, aí ela trabalhou, ela conseguiu tirar o horário de almoço dela tranquilo entre aspas, né? Que a gente sabe que é tudo meio corrido mesmo. Mas aí ela foi pro estágio, chegou em casa, vamos imaginar que ela descansou das 6 às 7 ali, ela fez um lanche, esticou as pernas um pouquinho ali, olhou o WhatsApp, Instagram. 7 horas ela vai começar a estudar. Então aí o que ela faz? Primeiro ela vai estudar 20 minutos de inglês e depois ela vai fazer os compromissos dela. E olha que eu te falo ainda que dá tempo ainda dela incluir aí a academia. Talvez ela vai rapidinho para academia ou ela pode simplesmente fazer exercício em casa. Ah, entendeu? Gente, eu não vou pra academia, eu faço exercício aqui dentro do meu condomínio, eu corro, eu faço caminhada aqui dentro do condomínio e eu otimizo o meu tempo. Então eu te falo que se nesse caso, por exemplo, ela tinha duas coisas grandes para fazer, ela tinha que estudar inglês e ela tinha que fazer todos os trabalhos, ler artigo, relatório de estágio. Se ela, vamos imaginar agora o contrário, imagina que se ela tem que estudar 20 minutos de inglês, mas ela ainda tem que fazer os relatórios do estágio que também exige da mente, que também vai cansar o cérebro, a mente dela. Se ela primeiro faz isso, se ela primeiro vai fazer os relatórios, as coisas ali da faculdade, você acha que ela vai depois conseguir, no final da noite, estudar por 20 minutos de inglês? As chances são mínimas. Por quê? Porque ela vai ficar cansada. A mente já tá cansada, já ficou tarde. Às vezes ela passa da hora, entendeu? Então, quando você tem duas coisas para fazer ou mais, começa pela mais fácil. Organiza o seu tempo. E eu tenho certeza que mesmo num dia muito cheio, muito corrido, que você tem um monte de coisas para fazer, não faz a menor diferença você parar e estudar inglês por 20 minutos. Muito pelo contrário. Vai fazer uma diferença positiva, porque apesar de todas as coisas que você teve para fazer, uma delas você sabe certeza que você já deu um check, você se propôs a estudar todos os dias e você está estudando. Não tem como você falar assim, nossa, hoje porque eu tenho 1000 coisas para fazer, eu vou ter que abrir mão dos meus 20 minutos. Abrir mão dos seus 20 minutos não vai salvar o seu dia, todas as demandas disso. E você abrir mão de estudar os seus 20 minutos naquele dia vai fazer com que você se frustre no seu projeto de falar inglês. Entendeu? Então é isso que você precisa pensar. Se você tem, por exemplo,
Vamos imaginar que... Vamos dar um outro exemplo muito prático aqui. Vamos falar aqui donas de casa. Vamos imaginar que você tem o seu serviço de casa para fazer e você precisa, em 1 hora, você tem que passar roupa e também você precisa arrumar a sua gaveta de blusas, de blusinhas, tá? Que é só, já arrumou a gaveta? Pelo menos pra mim é só, tira tudo e dobra tudo direitinho, ou enrola ali as blusinhas e arruma essa gaveta. Qual das duas tarefas vai demorar mais pra fazer? Passar roupa ou arrumar uma gaveta? E você tem 1 hora pra fazer aquilo. Eu, particularmente, primeiro vou arrumar a gaveta, porque, gente, você vai demorar 10 minutos pra arrumar essa gaveta, entendeu? E os outros 50 minutos você vai passar roupa. E pronto. Agora pensa se você faz o contrário. Se você tem 1 hora para passar a roupa, arrumar uma gaveta. Se você passa a roupa primeiro, as chances de que você não tenha tempo para arrumar a gaveta são imensas. E aí você tinha 2 coisas para fazer e você só fez uma. E você ficou cansada porque era uma coisa puxada. E ainda você fica frustrada porque você não conseguiu fazer as 2 coisas que você precisava fazer. Entende? Então entende que apesar de toda a correria, apesar de tudo que você tem pra fazer, eu tô te falando que basta você separar 20 minutos do seu dia. E eu tô te falando aqui, é só de segunda a sexta, entende? Então é isso que eu quero te falar, que como é o tema da nossa live aqui, né? O tema da nossa live é: quando as mulheres que querem falar inglês descobrem isso, é um choque, é chocante. Descobre isso o quê? Que você tem tempo para você se dedicar ao seu sonho de falar inglês. Então, se você procrastinar, você vai ficar frustrada. Esse sonho, com certeza, ele não vai sair do seu coração, porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas desistiram, mas ainda tem aquilo ali dentro do coração. E se você desistiu, é só você voltar. Parou, volta. É simples assim. Mas entenda de uma vez por todas que se você só precisa de tirar 20 minutos do seu dia. Eu falo sempre, é 1000 vezes melhor estudar 20 minutos todos os dias do que nunca estudar por 2 horas. Porque às vezes você está esperando um mundo perfeito, onde você vai ter 2 horas para estudar inglês todos os dias, onde vamos ser razoável. Às vezes você fala assim, não, eu vou estudar 1 hora por dia. É o mínimo, gente. É óbvio que eu consigo. É óbvio. E sim, se você se esforçar, se você se organizar, pôr ali, né, agenda, planner, horário tudo certinho, uma rotina organizada, você consegue sim achar 1 hora para você estudar. Mas aí eu te falo por experiência aqui, que isso não se sustenta por muito tempo. Não se sustenta. Tá? Você pode até conseguir no primeiro dia, no segundo dia, mas sabe o que vai acontecer? Você vai tirar ali 1 hora para você estudar, mas a hora que der ali 20 minutos, meia horinha, você já vai começar a preocupar com as outras coisas que estão passando de hora. Então você não consegue focar por muito tempo e você vai acabar perdendo mais tempo. Você vai ficar preocupada, você não vai se concentrar ali no seu estudo, você vai ficar pensando nas coisas que estão passando de hora lá na vida, lá fora. E aí você vai acabar pensando, esse negócio de inglês não dá certo, não é pra mim, realmente eu não tenho tempo, realmente eu não tô conseguindo aprender. Por quê? Porque você tá fazendo da maneira errada. Então pensa nisso, tá? E entenda que quando você descobre que você tem tempo para estudar inglês, é realmente chocante e pode transformar a sua vida. Eu acredito em você, eu tô aqui pra te ajudar. Eu estou aqui todos os dias, eu estou aqui todas as segundas-feiras para te falar, para te ajudar, para ajudar você a entender que é possível e que é para você que tem uma vida ocupada. É para você que é uma mulher cheia de atribuições, cheia de responsabilidades, cheia de coisas para fazer e que você sabe que você tem uma vida corrida e você sabe que é importante para você. Então, eu quero te falar isso. Entenda de uma vez por todas que quando você descobre que você tem tempo para estudar inglês, sim, você vai ver. Vai ser um choque para você, vai ser chocante porque você vai entender que sim, é possível e você vai realizar o seu sonho de falar inglês, ok? Então, entendeu? Tira 20 minutos, faz o teste. Paga pra ver, se organiza aí, eu tenho certeza absoluta. E conta comigo que eu vou ajudar você, alright? Então, você tem tempo sim.
tá? Você tem tempo e você consegue dar conta de tudo que você quiser, de tudo que realmente é importante pra você. Dá tempo de cuidar de você, dá tempo de cuidar da sua família, da sua casa, do seu trabalho, dá tempo de falar inglês, dá tempo de cuidar da sua beleza, cuidar do seu cabelo, da sua pele, dá tempo de fazer exercício, dá tempo de descansar, dá tempo de tudo que realmente importa pra você. Basta você encontrar o equilíbrio e se organizar, entendeu? Então é isso, meninas. Thank you so much. Obrigada pela presença de vocês. Foi muito, muito top aqui tá vocês comigo aqui na nossa live no Fala Teacher. Nosso Fala Teacher de toda segunda-feira às 18 horas, ok? E toda quarta-feira, não se esqueça, don't forget it. Don't forget. Toda quarta-feira, on Wednesdays, a gente tem aula de inglês. Então pega aí, ó, caderno, papel e caneta, que tem aula de inglês toda quarta-feira, ok? Então eu tô esperando você na quarta-feira pro nosso Fala Teacher de aula de inglês. E a gente se vê toda hora aqui também no nosso Instagram, ok? See you! Bye, bye!